Olá, alunos! Tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor Silvinho Santos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia, né? Essa viagem aí pela origem da vida que a gente está fazendo, pela estrutura da vida, né? Já vimos aí sobre células, falamos de uma maneira geral sobre os tipos de célula, fomos para a membrana, falamos sobre o transporte da membrana e toda aquela dinâmica que acontece para um substantivo químico entrar dentro da célula ou sair. Falamos também, aliás, demos início a essa viagem no citoplasma, que é o que a gente está vendo nesse momento. A gente está viajando no citoplasma. Na última aula nós falamos sobre ribossomos e os peroxissomos, entendeu? Falamos sobre os ribossomos aí da importância para a produção de proteínas e os peroxissomos para a questão da digestão celular, que também é muito parecida com a função dos lisossomos que a gente vai ver hoje. Apesar de que os peroxissomos, eles são ainda recentemente descobertos, não se sabe exatamente a função, né, dele, mas sabe-se que ele atua na digestão, né, digamos assim, na desintoxicação da célula. Hoje nós vamos continuar nessa viagem, né, citoplasmática, onde várias organelas estão sendo abordadas e a gente está indo de pouquinho em pouquinho para você entender de uma maneira bem tranquila e bem legal, ok? Vamos lá com o professor Silvinho Santos, joga na tela, por favor, vamos lá. Então, estruturas citoplasmáticas. Hoje nós vamos abordar os lisossomos, os vacúolos, retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, eu lembro bem, e os lisossomos também. Na verdade, os três, eu já dei algumas pinceladas sobre essas três organelas durante algumas aulas anteriores, porque nós vimos umas imagens da célula eucarionte e eu fui falando um pouco sobre a questão da função de cada uma. Só que eu dei ênfase, no caso, na aula passada, dos ribossomos e dos peroxissomos, tá? Então hoje a gente vai ver mais essas três moléculas aí, essas três organelas, tá? Quais são as habilidades? Reconhecer os diferentes tipos de organização e forma de obtenção de energia dos seres vivos e relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos indivíduos, né, dos diversos níveis de vida, tá bom? Então é isso, lisossomos, como eu já falei em outras aulas, né, a célula ela tem várias organelas e os lisossomos é apenas uma delas, tá? Ele tem muito a ver com a questão da digestão celular, ok? A digestão celular, tanto peroxissomos, como a gente viu na outra aula, e os lisossomos, eles têm envolvimento nessa função, tá? Agora, de que forma são os lisossomos? Como que eles aparecem dentro da célula? Eles são estruturas, eles formam bolsas, ok? Bolsas de substâncias enzimáticas que ficam ali boiando no citoplasma. E elas têm a função digestiva, por quê? Porque elas... a partir do momento em que a célula invagina, né, através de processo de endocitose, ou seja, ela fagocita ou pinocita, né, no caso da pinocitose, a partir do momento em que ela põe essa molécula para dentro, essa molécula estranha, essa molécula dentro da célula, ela precisa ser de alguma forma destruída, ela precisa ser digerida, né, quando é um agente infeccioso, por exemplo, né, ou algo que faz mal para aquele tecido. Então, os lisossomos, o que eles vão fazer? Eles vão providenciar a quebra, né? Ou seja, a destruição, né, dessa substância que está em questão. Ela contém enzimas, olha aí, ó, dentro dos lisossomos encontram-se enzimas capazes de digerir essas substâncias orgânicas. Então, quando a gente tem os lisossomos atuando, é sinal que a gente está na nossa função metabólica, está ali limpando o nosso organismo, né? A nível celular, tá?
A estrutura e origem dos lisossomos, olha que interessante, ele vai ter a ver com o complexo golgiense, ou o aparelho de Golgi, ou o complexo de Golgi. Você vai ver isso aí com algumas terminações diferenciadas, né? Eles têm origem no aparelho de Golgi, que é um aparelho, que é uma parte da célula também, que a gente vai estar falando, que ela atua aí, digamos assim, no empacotamento de substâncias dentro da célula. Então, os lisossomos estão presentes em praticamente todas as células eucariontes, tá bom? Então, você consegue perceber, eles têm origem no complexo de Golgi, eles vão se formando até eles se tornarem livres, digamos assim, no citoplasma. E a partir deles, né, eles vão formando outros, através aí da divisão entre eles, tá? As enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, tá? Olha que interessante. Olha aqui para mim. No retículo endoplasmático rugoso ou granular, tá bom? Por que granular? Porque ele é cheio desses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos são os ribossomos, por isso que ele é granuloso. O liso não tem os ribossomos na situação e por isso é chamado de liso, tá? Então, quando ele é granuloso, do jeito que ele está aqui, é porque esses grânulos são os ribossomos que formam proteínas. E como está dizendo aí, ó, as enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. O que é enzima? Enzima é um tipo de proteína. E no rugoso, a gente tem ribossomos. E ribossomos é essencial para a produção de proteínas. Por isso, a enzima, né, essas enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Só um detalhe aí para você fazer esse link do retículo endoplasmático rugoso dentro do que a gente está vendo aqui, né? Que na verdade a gente está vendo a origem dos lisossomos, mas para você ver como as funções se interligam entre um e outro, tá bom? Joga na tela, vamos lá, para a explicação de novo. A gente vai então continuar. Então, esse retículo endoplasmático rugoso, ele vai produzir essas enzimas, tá bom? Essas enzimas vão migrar para estruturas chamadas dictiossomos, né? O que são os dictiossomos? São aquelas bolsinhas que vão se formar, que a gente viu no slide anterior. Voltando aqui, ó. Tá bom? Essas bolinhas que vão se formar, tá? Mas vamos ver qual é a dinâmica, sendo identificadas e enviadas para uma região especial do aparelho de Golgi, onde são empacotadas e liberadas na forma de pequenas bolsas, entendeu? Então, na verdade, os dictiossomos, né, são as várias partes aí, né, no caso aí do retículo, tá bom? Então, ó, vamos ver aqui. Quando uma célula fagocita, o que é fagocitar? Ela tipo engolir alguma coisa, ela invagina, ela toma para si uma partícula, tá? Você imagina que isso aqui é uma partícula externa, né? A célula. Mas a célula, por algum motivo, ela vai englobar aquilo. Ela vai, tipo, engolir aquilo. E quando ela chega dentro da célula, ela vai ficar presa num que chamamos de fagossomo. Esse fagossomo, né, ele vai funcionar como uma espécie de saco digestório, ok? Então, esses lisossomos que foram formados lá no sistema golgiense, eles vão, né, se aderir, digamos assim, a esse vacúolo digestivo, tá bom? Fazendo com que esse material que foi, digamos assim, engolido pela célula, que foi fagocitado, né, ele seja, então, de alguma forma destruído ou digerido, tá bom? Então, o que vai acontecer? Depois desse processo acabado, ele vem pelo processo da plasmocitose, que é um tipo de exocitose, que a gente viu isso já em aulas atrás, em aulas anteriores, né? Ela entra como pinocitose ou fagocitose, a partícula entra na célula e sai
no processo de endocitose, que é a plasmocitose. Entendeu? Então, essa substância, ela entra no organismo, aliás, entra na célula, passa por um processo de digestão e depois ela é simplesmente descartada pela célula. Então, vocês conseguem ver aí, né, o retículo endoplasmático, o rugoso, ele possui aí, ele libera aí essas vesículas de transporte. Lá no complexo de Golgi, ele recebe, né, ele, digamos assim, ele passa por uma transformação, se formando em lisossomos e segue para a sua função digestiva. Tá bom? Essa imagem está bem explicativa. Estruturas citoplasmáticas agora, vacúolos. Os vacúolos, a gente já falou, assim, eu já citei algumas coisas sobre os vacúolos quando a gente falou sobre células vegetais. As células vegetais que têm o vacúolo como uma das principais, dos principais componentes celulares, né, das principais organelas. Nas células vegetais ele ganha aí uma importância muito grande no que diz respeito ao controle, à regulação osmótica do material celular. Você consegue perceber que ele toma uma grande porcentagem, né, do interior da célula, né? E assim, como ele é uma bolsa, digamos assim, que armazena substâncias e ele armazena também o líquido da célula, ele se comprime ou se esvazia de acordo com sua necessidade. Então ele mantém a pressão osmótica da célula. É como se ele servisse para fechar aquele espaço que estava folgado, então ele enche de água e mantém tudo apertado ali para que nada saia do seu lugar. Tá bom? Então os vacúolos das células vegetais são regiões expandidas do retículo endoplasmático, tá? E em células vegetais, eles começam formando pequenos vacúolos. E conforme ele vai conforme essa célula vai se maturando, ela vai se tornando, digamos assim, mais velha, esses vacúolos se fundem e vão formando uma grande estrutura só, né? Então, quanto maior o vacúolo de uma célula, é sinal de maturidade, ou seja, que ela já está num estado mais maduro. Tá bom? Mas à medida que a célula atinge a fase adulta, esses pequenos vacúolos se fundem, formando apenas aquilo que eu acabei de falar, né? Formando um único, grande e central, com ramificações que lembram a sua origem reticular. Tá bom? Então isso aqui é uma célula vegetal com seus, né, ribossomos, lisossomos espalhados aí, tá bom? Seus cloroplastos, suas mitocôndrias, enfim, tá? E o vacúolo você consegue perceber que ele é ele é um destaque, digamos assim, na estrutura celular vegetal, tá bom? E a célula vegetal você consegue perceber sempre uma espécie de um formato mais armado, né? Ela não é algo assim muito deformado, ela é sempre um formato mais engessado, digamos assim, tá bom? Então, a expansão do vacúolo leva ao quê? O restante do citoplasma a ficar comprimido e restrito à porção periférica, tá bom? Como assim? Para você entender melhor. Se você pegar... Eu vou dar um exemplo que eu dei há um tempo atrás, numa aula, que eu falei do feijão e uma caixa de fósforo. Imagine que uma caixa de fósforo vazia é a célula vegetal. E você coloca 2 caroços de feijão ou 2 grãos de feijão dentro dessa caixinha e você balança, ele vai ficar solto, né? Você vai sentir, você vai escutar o barulho dele solto. No caso, se você pegar um pedacinho de esponja, uma esponja, né? E você coloca dentro dessa caixinha, imprensando, completando essa caixa totalmente com essa esponja, junto com os feijões, se você balançar, o que vai acontecer? Os feijões não vão
se deslocar dentro da caixa. Por quê? Porque aquele colchão, aquela esponja que você colocou ali dentro, ela está segurando eles, ela está mantendo uma pressão dentro dessa caixinha, fazendo com que os feijões fiquem imóveis ali dentro. Então, o vacúolo, ele tem uma função muito parecida com o que a esponja faz dentro da caixinha, entendeu? Ele mantém a pressão de acordo com a necessidade da célula, ele deixa entrar água e ele armazena a água e ele incha, fazendo com que todos os outros órgãos sejam pressionados e mantenha-se ali uma certa posição estática na célula. Ok? E quando ele precisa de mais superfície periférica, ele se murcha, né, deixa sair a água, por isso que a gente diz regulação osmótica da célula, entrada e saída de água, ele faz essa regulagem também. Então, o vacúolo ele tem essa função de manter essa dinâmica osmótica da célula, tá bom? Vamos lá, se você prestar atenção, né, aquilo que eu acabei de falar. Os vacúolos pequenos, a célula vai aumentando de tamanho, eles vão se tornando mais destacáveis dentro da célula, e quando ela atinge um período maduro, né, eles se fundiram todos e formaram uma grande bolsa, tá bom? Então vamos lá, além disso, a função do vacúolo, como eu falei, é regular a troca de água que ocorre na osmose. O que é osmose, pessoal? Osmose é a entrada e saída, é a regulação, né, pela entrada ou saída de água de uma célula. Tá bom? Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele tem duas peças aí, né? Ele tem o granular, que também é chamado de rugoso, ou vice-versa, é rugoso, também chamado de granular, e o agranular. Que seria o agranular? É o contrário do granular, tá? Que também é chamado de liso. Oh, caramba, quase que sai. Vamos lá. É o liso, tá bom? O retículo endoplasmático, ele tem o rugoso, ou granular, e o liso, tá bom? O rugoso é aquilo que eu falei. O rugoso, ele tem presente neles. Por que ele é chamado de rugoso? Porque nele existem várias estruturas aderidas chamadas ribossomos. Olha aqui, quando a gente olha aqui nessa porção amarelada, mais amarelada, que é o granuloso, a gente percebe o quê? A gente percebe vários grânulos aqui, né? Então, esse é o retículo endoplasmático rugoso, e essas rugas, essas pontinhas que vocês estão vendo, isso são os ribossomos, tá? Por isso, a presença deles faz com que o retículo endoplasmático rugoso, que é constituído aí pelos ribossomos, ele seja aí muito responsável, muito útil na função de produção de proteínas. Tá? Por quê? Porque justamente os ribossomos, eles são produtores de proteína. Por isso, ele vai estar muito ligado a essa função. Já o retículo endoplasmático liso, que fica ali também aderido ao retículo endoplasmático rugoso, e ambos são juntos na carioteca, ali na saída do núcleo, que está lá para esse cantinho lá, para o cantinho ali é como se fosse uma parte do núcleo. Essa organela, só que se divide em duas etapas, digamos, em duas partes, que é o rugoso e o liso, o liso atua também na produção de lipídios, né? Na síntese de lipídio. Então, lipídios e proteínas faz desse componente celular, componente citoplasmático, faz dele uma peça de grande importância para a nossa existência, né? Por quê? Porque a gente precisa de proteína,
né? Poxa, o nosso corpo, praticamente, ele é todo proteína. A gente precisa de gordura. Como assim, professor? Gordura, o senhor falou que era lipídio. Lipídio e gordura é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, a gente precisa de lipídio. Aí fala, professor, então quer dizer que eu preciso ingerir gordura? Você precisa ingerir gordura. Você não pode ingerir gordura demais. Aí é outra situação. Aí entra essa situação de sedentarismo, de você queimar as calorias que você consome, mas enfim, aí parte para uma outra temática, tá? Mas a gente precisa sim de gordura e de proteína. No caso da gordura, é o que parece errado, né? Dizer, mas eu preciso consumir gordura, eu preciso de gordura no corpo. Claro que precisa, tá? Você tem aí várias funções relacionadas aos lipídios, e no caso, tanto que o próprio organismo produz moléculas de lipídios para ajudar na manutenção celular. Tá bom, pessoal? Joga na tela aí, voltando para a explicação. O citoplasma das células eucariontes contém inúmeras bolsas e tubos, né, cujas paredes têm uma organização semelhante à membrana plasmática. Tá bom? Isso que a gente vê aqui, ó. Lembra a membrana plasmática. Essas estruturas membranosas formam um complexo de canais interligados, conhecidas pelo nome de retículo endoplasmático. Tá bom? Isso aqui eu só estou lendo, mas eu já acabei de explicar. Então a gente tem aí as várias dobras, né? Vocês percebem que ele é como se fosse uma massa de panqueca achatada, né? Ela tipo sanfonada, engilhada assim, tá bom? E nele, no rugoso, a gente tem aderido aí os vários ribossomos, que são produtores de proteína, e aqui no liso, você percebe que ela não tem, por isso ele é chamado de liso, ela não tem essas estruturas, mas elas estão interligadas aí ao retículo endoplasmático rugoso e atuam muito também na produção dos lipídios, tá? Show. Vamos lá. Tá, beleza, volta. Isso, me perdi um pouco aqui no slide, mas vamos lá. Bom, pode-se distinguir dois tipos de retículo rugoso, ou granular, e liso ou agranular, como eu falei, né? Ou seja, pode-se distinguir dois tipos de retículo, retomando a interpretação do que eu li. O rugoso e o granular. Como eu falei, ó, vocês percebem que aqui tem um núcleo. Opa! Vocês percebem que aqui tem um núcleo. Esse lilás aqui, ó. E aderido ao núcleo, vocês percebem que está o retículo endoplasmático, ó, com suas devidas diferenças. Então a gente vai ter o retículo endoplasmático ligado, aderido aí ao núcleo. E o que é interessante? Por que é interessante essa posição, digamos assim, geográfica do retículo endoplasmático perto do núcleo? Quem manda na célula é o núcleo, porque ele guarda o material genético. Então é de lá que vem as informações do que a célula está precisando, através dos RNAs mensageiro, transportador e ribossômico, tá? Essa mensagem vem de lá. Geralmente, as mensagens que vêm do DNA é um pedido de providenciação, acho que é isso, é um pedido de providência para a célula produzir proteína. Ela manda, o núcleo manda, eu quero a proteína tal. E quem é que faz proteína? O DNA, o RNA ribossômico. Lembra? Ribossomos são quem faz proteínas, que eu já falei. Então, de alguma forma, essa mensagem do DNA, essa solicitação do DNA tem que chegar nos ribossomos para aquela proteína ser providenciada. Então, a posição do retículo endoplasmático rugoso, ó, você vê, ela é colada, saindo do núcleo, né? Saindo aqui do núcleo, já vem o retículo endoplasmático rugoso e em seguida vem o liso aqui, ó, lá já na cabeça do retículo endoplasmático, entendeu? Então não é por acaso o posicionamento do retículo endoplasmático rugoso ali aderido ao núcleo, à membrana carioteca, tá bom? Voltando lá para a aula. Vamos lá para o nosso conteúdo. Joga na tela para a gente explicar aí a situação. Enfim, né?
Vamos lá. A gente vai passando. Isso! Tá? Deu uma travada aqui, pessoal, mas deu certo. O importante é que está indo para frente. Então, ó, também é chamado de ergatoplasma. Ergastoplasma e é formado por sacos achatados. Que são esses saquinhos aqui que a gente viu, né? Como eu falei, ele parece assim uma massa de panqueca quando você engilha ela e ela vai ficando naquele formato assim de várias cuias, como se fosse uma cuia em cima da outra, enfim. Cujas membranas têm aspecto verrugoso devido à presença de grânulos, os ribossomos, aderidos à sua superfície externa. Ou seja, aqui nós estamos falando do retículo endoplasmático rugoso, especificamente. Tá bom, pessoal? Lembrando que tem dois. Retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Agora a gente está falando sobre o rugoso, que tem essas estruturas ribossômicas que eu já falei para vocês. Tá? E vocês percebem o quanto ele é grande, né? O quanto ele toma espaço também na célula. Então, isso significa que a função dele é muito exigida, tá bom? Então, quanto mais retículo endoplasmático rugoso, maior competência, quanto mais não, né? Quanto maior ele é na célula, então significa que mais o produto que ele fabrica é importante, tá? Já o retículo endoplasmático liso, ele é formado por estruturas de membranas tubulares. Ó. Ele não é exatamente como a massinha de panqueca que eu falei. Se você for fazer uma analogia, se nós fizermos uma analogia mais didática, ele parece aquelas esponjas do fundo do mar. Não tem aqueles animais que ficam no fundo do mar e servem ali de morada até para alguns peixes, mas enfim, parecem as estruturas de barro que ficam no fundo do mar, então, que são as esponjas do mar, né? Parece com ele, né? Os poríferos, que diz. Enfim, é uma analogia que vem à minha cabeça, tá bom? Então ele já é diferente, ele não é um monte de membrana achatada, ele já é um monte, né, de estruturas tubulares, que são aí o quê? Lúmens. Aqui no caso do rugoso são as cisternas formadas por essa sobreposição de tecidos e aqui são os lúmens, tá bom? Então sem ribossomos aderidos e portanto de superfície lisa. Por isso eles são chamados de retículo endoplasmático liso, tá bom? Então aqui a gente tem uma visão panorâmica do retículo endoplasmático, né, do ergastoplasma, tá? Importante, né? De novo eu vou falar, tá vendo o núcleo bem aqui? E no núcleo, interessante, esses pontinhos vermelhos aqui que eu estou fazendo, eles são poros. É porque aqui na imagem não está aparecendo, mas eu estou, enfatizando que existem orifícios na membrana carioteca que permitem o contato do ambiente intranuclear com o ambiente extranuclear. Veja bem, eu estou falando de núcleo agora. O ambiente de dentro do núcleo, ele precisa se comunicar com o ambiente externo ao núcleo. É justamente, no caso aí do retículo endoplasmático rugoso, essa comunicação ela é extremamente essencial. Por quê? Porque, aquilo que eu falei ainda há pouco, o retículo endoplasmático rugoso ele é composto aí por ribossomos. E os ribossomos precisam produzir as proteínas. E a gente depende da proteína para sobreviver. Então, o tempo todo, o DNA que fica dentro do núcleo, ele está mandando mensagem para os ribossomos que estão no retículo endoplasmático. Então, esses poros, eles providenciam, né, essa comunicação. Providenciam não, eles permitem essa comunicação. E o que acontece? Dentro do núcleo existe uma... Eu vou fazer de outra cor aqui, né? Dentro do núcleo existe uma estrutura, vou botar de amarelo, que é o nucleolo. O nucleolo, ele é um dos responsáveis pela produção de ribossomos. Então, o que dá mais sentido ainda para que esses poros
existam. Por quê? Para esses ribossomos virem aqui, parar no retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, é preciso que o fabricante deles tenha como enviar isso para o retículo endoplasmático rugoso, que é o nucleolo, tá bom? O nucleolo é como se fosse o núcleo do núcleo, entendeu? Nucleolo, meu Deus do céu. Tá uma lástima isso aqui que eu escrevi, pessoal. Vou até apagar, tá? O nucleolo, ele é uma molécula muito importante, porque pronto aí, nucleolo. Por quê? Porque ele participa, né? Ele atua na síntese de ribossomos. E os ribossomos atuam na síntese de proteína. E as proteínas é o que forma o nosso organismo. Então, vocês conseguem perceber como uma organela tão pequenininha lá dentro da célula, ela providencia a existência do nosso organismo, né? Que é o retículo endoplasmático através da produção de proteínas e lipídios. Tá bom? Então, isso aqui é uma visão geral do ergastoplasma ou do retículo endoplasmático, que se divide entre liso e rugoso. E ele sempre vai na ordem correta entre rugoso e liso, olhando do núcleo para frente, tá bom? Então, ele vai estar sempre aderido ali ao núcleo. Beleza, pessoal? Então, retículo endoplasmático. Os dois tipos de retículos estão interligados e a transição entre eles é gradual. Você consegue perceber, né? Que vai acabando um e vai começando o outro. Se observarmos o retículo endoplasmático partindo do retículo rugoso em direção ao liso, vemos as bolsas se tornando menores e as quantidades de ribossomos aderidos diminui progressivamente até deixar de existir. Ou seja, onde vai acabando um, vai sumindo as características de um, começa a brotar o outro, tá bom? Funções do retículo endoplasmático. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é uma célula, digamos assim, num panorama geral, com as possíveis organelas aí à vista, né? Retículo endoplasmático liso e rugoso aqui aparecendo, tá? Esse aqui e esse. Tá? E o que acontece? Eles atuam como uma rede de distribuição de substâncias do interior da célula. No líquido existente dentro de suas bolsas e tubos diversos, diversos tipos de substâncias se deslocam sem se misturar com o citossol, ou seja, ele cria, né? Ele é como se ele fosse uma espécie de... Ele cria bolsas membranosas que não permite o que ele está fazendo ali dentro se misture com o citossol. Então, uma importante função do retículo endoplasmático é o quê? O liso, no caso, né? É a produção de lipídios, né? Lembra quando a gente falou sobre as membranas? As membranas não, né? Quando a gente falou sobre a membrana, a gente falou sobre a dupla camada lipídica, ó. Lembra da molécula fosfórica apolar? Ela virada para cima, ela tem a composição dela, tá bom? Então, são duas camadas de lipídio, uma virada para cima e outra virada para baixo. Então, olha a importância da produção de gordura ou da existência de gordura no nosso organismo. Nossas células são delimitadas por lipídios, que são gorduras. Então, ó, a lecitina e o colesterol, por exemplo, que são tipos, né, de lipídios, gordura, são os principais componentes lipídicos de todas as membranas celulares produzidos no retículo endoplasmático liso. Aí você pergunta assim, professor, mas eu já ouvi falar que esse negócio de colesterol aí, ele mata. Ele mata se ele tiver em excesso, né, pessoal? Se ele tiver acima das suas medidas, tá bom? Então, é muito importante a presença dessa organela. E a ação dela também, né? Funções do retículo endoplasmático. A gente percebe aqui, né, o corpo humano, tanto masculino quanto feminino, e algumas glândulas relacionadas aí à produção de hormônios esteroides, tá bom? São hormônios que atuam aí no desenvolvimento das características femininas e masculinas, respectivamente, testosterona no homem, né, no macho rei,
E na mulher também a progesterona, né, que vai ser aí a responsável pelas características femininas, tá bom? Então, ó, os tipos de lipídio também produzidos são exemplos, são hormônios esteroides aí produzidos no retículo endoplasmático, tá? A testosteronas, aí no caso o estrógeno, né? Que testosterona é o tipicamente masculino, estrógeno tipicamente feminino. Tem a progesterona também, né? Hormônios sexuais produzidos nas células das gônadas de animais vertebrados. O que são gônadas, pessoal? Produzidas nas gônadas. Gônadas são glândulas sexuais ou glândulas produtoras de células de células reprodutivas, tá bom? Como no caso, as gônadas masculinas são os testículos e as gônadas femininas são os ovários. Então, gônadas são glândulas produtoras de células reprodutivas, entendeu? E a testosterona e o estrógeno são hormônios aí produzidos com a influência do retículo endoplasmático. No caso da desintoxicação, o retículo endoplasmático, ele também participa, o liso, né? Ele também participa aí dos processos de desintoxicação do organismo, tá bom? Eles têm um pouco a ver aí com a produção ali dos lisossomos, tá bom? Então, os lisossomos têm a ver com essa questão da limpeza, né? Digestão celular, com os peroxissomos também. Nas células do fígado, o retículo endoplasmático liso absorve substâncias tóxicas, modificando-as e destruindo-as, de modo a não causarem danos ao organismo. Então, por isso, pessoal, o nosso fígado ele é um órgão muito importante porque ele é uma espécie de usina desintoxicadora do nosso organismo. Por isso, quando você força muito o fígado, que você tem problemas hepáticos, você pode ter problemas aí com a intoxicação por outros medicamentos. Medicamentos não, por outras substâncias. Por quê? Porque quando o fígado está sobrecarregado, ele não consegue desempenhar o papel dele. Então é como se o seu corpo tivesse desprotegido de alguém que possa fazer essa desintoxicação. E o fígado é um órgão extremamente vital, tá bom? E o retículo endoplasmático está lá, no caso o liso, fazendo o papel dele, né? Demonstrando a sua importância diante dessa situação. É a atuação do retículo das células hepáticas que permite eliminar, olha aí, ó, parte do álcool, medicamentos e outras substâncias potencialmente nocivas que ingerimos. Por isso, pessoas que bebem, né, pessoas que têm problema com álcool, elas atingem quem? O álcool, geralmente, ele faz a pessoa adoecer de quê? Do fígado, né? Por quê? Porque as células hepáticas trabalham na eliminação do álcool, mas quando esse álcool é demais, ela começa a travar o sistema, aí tem que dar uma reiniciada no Windows aí para o negócio funcionar de novo, né? Então, medicamentos também. Você pode adquirir uma hepatite medicamentosa quando você toma muito remédio, principalmente quando você se automedica, que você toma descontroladamente, ou muitas vezes não sabe os efeitos colaterais, e esse remédio pode ser forte, o seu fígado acaba sendo sobrecarregado, né? E outras substâncias potencialmente nocivas que a gente ingere, né? Então, dentro das bolsas do retículo liso também pode haver armazenamento de substâncias, tá bom? O retículo endoplasmático liso, ele também pode armazenar substâncias para que elas sejam excretadas ou sejam metabolizadas pelo organismo, ok? Os vacúolos, no caso aqui, que são células vegetais, né? Por exemplo, são bolsas membranosas derivadas do retículo, que crescem pelo acúmulo de soluções aquosas e ali são armazenadas. Então, o vacúolo, que é uma organela, né, um componente citoplasmático muito importante nas células vegetais, ele tem origem, né, no retículo endoplasmático, nas membranas derivadas do retículo endoplasmático. Então, aqui a gente está tendo uma aula sobre uma organela que é extremamente importante para a nossa sobrevivência, né? Quando eu digo para nós, eu estou falando dos seres vivos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, graças à presença dos ribossomos, né, é responsável por boa parte da produção de proteínas da célula, que foi aquilo que eu acabei de falar. Eu acabei de falar assim, né, durante a aula.
Então, essas proteínas fabricadas nos ribossomos do rugoso, né, penetram nas bolsas e se deslocam em direção ao aparelho de Golgi, que é um assunto que a gente vai estar falando na próxima aula, tá, pessoal? Passando pelos estreitos e tortuosos canais do retículo endoplasmático liso. Beleza, galerinha? Essa foi a aula de hoje. A gente está aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Eu procuro falar numa linguagem assim um pouco mais leve, tá? Mas a minha intenção é sempre que o conhecimento chegue até vocês. Beleza? Se você não entendeu, de repente, que eu acho difícil não entender um assunto desse, vamos para a nossa revisão, que eu acho que vai dar uma clareada aí na sua mente. Vamos lá?